Continuando aqui nossos estudos de direito eleitoral, vamos falar sobre o Instituto das Consultas. Na Justiça Eleitoral, nós temos essa característica importante. O Tribunal Superior Eleitoral responde a consultas e o TRE também responde, os Tribunais Regionais Eleitorais, a consultas. As consultas têm uma base legal. Elas estão previstas no artigo 23, inciso 12, e 30, inciso 8º do Código Eleitoral. O consulente, por exemplo, ele pode indagar sobre matéria eleitoral, inclusive atinente às questões sobre plebiscito e referendo. O plebiscito e referendo, gente, são formas do exercício da democracia direta no nosso país. Os eleitores são chamados, por exemplo, para decidirem se querem que o estado do Pará seja transformado em Carajás e Tapajós, isso é um plebiscito. Quando os municípios vão se antecipar, alguns distritos vão se antecipar, emancipar em municípios, por exemplo, o caso de Búzios era um distrito de Cabo Frio, Guapimirim era um distrito de Magé, e eles se emanciparam por plebiscito. O referendo, nós não temos utilizado muito esse instituto da democracia direta, mas o referendo está previsto como uma ratificação da lei. A lei já está aprovada e depois o povo é chamado para votar sim ou não. No plebiscito também sim ou não. Então, as consultas eleitorais também se referem não apenas a eleições populares, como eleições de prefeitos, vereadores e deputados, mas também podem-se ter consultas na Justiça Eleitoral sobre plebiscitos e referendos. É importante frisar que os tribunais eleitorais não têm admitido pedidos de consulta durante o processo eleitoral, né? Então, quando se tem já convenções partidárias, registro de candidatos, que se inicia subfases do processo eleitoral, não se permite consultas. As consultas são sempre encaminhadas aos presidentes dos tribunais, né? E não sendo uma matéria afeta às decisões da presidência, vice-presidência ou corregedoria, designa-se um relator. Lembrando que o TSE tem 7 ministros e o TRE tem 7 juízes. No TSE nós temos 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 ministros advogados da classe dos juristas. E nos TREs nós temos 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito, um juiz federal, que pode ser, em determinados estados, um desembargador federal, e 2 advogados da classe dos juristas. Muito bem. Premissas básicas sobre as consultas, algumas observações importantes. As consultas, número 1, não podem suprimir instâncias. Ou seja, quando se responde a uma consulta, ela não pode evitar que a parte vá à justiça discutir o caso concreto. Não podem gerar respostas de efeitos concretos. As consultas são sempre em tese. Elas traduzem recomendações. São atos normativos em tese. São efetivadas, como já dissemos, em sessões administrativas dos tribunais. E não fazem coisa julgada material, né? Apenas quem pode requerer as consultas são os legitimados previstos no artigo 23.12 do Código Eleitoral. Quem são? Quem é que pode formular uma consulta no TSE? Autoridades federais. O Código Eleitoral fala autoridade com jurisdição federal. Bem, quem seriam essas autoridades como exemplo, que mais formulam consultas? O Procurador-Geral da República, que é o Procurador-Geral Eleitoral. Também podem formular consultas senadores, deputados federais. Esses são os maiores consulentes. Mas qualquer autoridade federal pode também formular a consulta. Autoridades estaduais, por exemplo, um governador não pode fazer uma pergunta ao TSE. A consulta é uma pergunta que demanda uma resposta, certo? O governador deve procurar o TRE, ou o governador pode
pedir que um deputado federal do seu partido ou um senador formule a consulta em Brasília, no TSE, certo? As consultas respondidas pelo TSE servem para o Brasil inteiro, né? E são seguidas pelos TREs e juízes eleitorais. Já as consultas respondidas pelos TREs se referem a eleições, por exemplo, naquele estado, como já fizemos menção a Lures, antes, a consultas como de eleições suplementares. Muito bem. Quem mais pode formular consulta no TSE? Diz o artigo 23, inciso 12 do Código Eleitoral. Não apenas as autoridades federais, mas o órgão nacional do partido político. O partido político tem órgãos nacionais, órgãos estaduais e municipais. Mas para formular consulta no TSE tem que ser um órgão nacional, certo? Muito bem. Nos TREs, as consultas podem ser formuladas por autoridades públicas. E aí podem ser autoridades municipais, autoridades estaduais. Por exemplo, governadores, deputados estaduais, o promotor eleitoral, o juiz eleitoral, um vereador, um prefeito. Partidos políticos também formulam consultas no TRE. Quem pode formular consulta no TSE pode, obviamente, formular consultas no TRE. Tá? Muito bem, essa é uma resposta importante. Outra questão que eles podem perguntar na prova é se as consultas são vinculantes. Não, elas não são vinculantes, elas não vinculam os juízes. Elas são orientações, uma espécie de recomendação. Mas, claro, se a consulta foi respondida de uma determinada forma, dificilmente o tribunal vai mudar a sua opinião. Vamos dar um exemplo de consulta? O que aconteceu? Quando nós tivemos a nossa Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, com as emendas posteriores, o parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição não previa reeleição. Não era possível. Aí foi aprovada a emenda constitucional 16, que tratou da reeleição. Muito bem, essa emenda constitucional incluiu a reeleição no Brasil. E naquela época, o presidente que estava no poder era o presidente Fernando Henrique Cardoso. E surgiu a dúvida se ele poderia ser reeleito estando no mandato, ou se ele deveria se afastar. No direito eleitoral, o afastamento nós chamamos de desincompatibilização. No caso, se ele deveria se afastar, segundo o parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição, que prevê esse afastamento em 6 meses. Não foi feito isso, por quê? Porque o partido fez uma consulta ao TSE e o TSE, em longa pesquisa, utilizando o direito comparado, chegou à conclusão de que os presidentes não precisavam se afastar, nem os governadores, nem prefeitos. E de lá para cá, ninguém mais se afastou. Isso foi feito por uma consulta. Interessante notar no Brasil que até hoje nós não tivemos uma alteração na Constituição, uma emenda constitucional para garantir essa permanência do chefe do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos nos mandatos na reeleição. Então, até hoje, o Brasil vem passando por diversas reeleições, que são recandidaturas, e sempre o chefe do Executivo continua no mandato. Mas isso amparado por essa consulta daquele ano em que surgiu a emenda constitucional número 16. Muito bem. Então, os juízes eleitorais, eles vão perguntar isso na prova, não têm competência para responder às consultas. Tá? Todavia, são partes legítimas para formulá-las um membro do Ministério Público, incluindo os promotores eleitorais e os procuradores de justiça. E não é comum que isso aconteça, mas pode ter uma pergunta na prova. Essa legitimidade, é apenas perante o TRE, tá? No TSE, as consultas só podem ser formuladas, como nós vimos, por autoridade com jurisdição federal, tá? Muito bem, o TSE não pode também adiantar o seu entendimento
acerca de questões eleitorais complexas e, ao mesmo tempo, cercadas de peculiaridades através de uma consulta. A atribuição legal estabelecida no TSE deve ser exercida com cautela, de modo a não gerar dúvidas e desigualdades. Nesse sentido, foi a consulta número 36 do ministro Gilson Dipp em 2012. Como referido, as consultas, embora não sejam equiparadas às súmulas vinculantes, na prática elas são acatadas pelos TREs. E por último, nós temos a súmula, o verbete sumular 35 do TSE, que diz que não é cabível reclamação para arguir o descumprimento de resposta à consulta ou a ato normativo do TSE. Então não cabe reclamação para discutir isso, certo? Vamos continuar com os estudos sobre esse tema ainda na sequência.